Boa noite, pessoal. Aqui é o Dr. Alan Machado Dutra, médico urologista, trabalho com medicina funcional, integrativa e de estilo de vida. Vamos iniciar mais uma live falando sobre modulação hormonal. Hoje é a segunda parte sobre o tema, o que a maioria dos médicos não sabe sobre modulação hormonal. Então, eu decidi abordar esse tema novamente porque não deu tempo de falar tudo que eu queria na primeira live sobre esse tema, que foi uma semana atrás. Inicialmente nós íamos fazer essa live na quinta-feira passada, só que tivemos problemas técnicos aí. Acabou a luz aqui na região onde eu moro e ficamos sem net e sem energia elétrica. Então ficou impossível fazer a live na quinta-feira. Então acabou ficando para hoje mesmo, tá? E hoje eu estava lá na pós do Lai Ribeiro, estou fazendo a pós do Lai Ribeiro e terminei a pós hoje e estou aqui agora para fazer a live com vocês. Vamos ver quem está acompanhando ao vivo. O Dr. Ícaro Alves Alcântara já está assistindo a live, é uma grande honra sempre estar acompanhando as lives ao vivo. Grande médico de Brasília, palestrante, autor de livros, melhor ortomolecular e médico de medicina integrativa de Brasília. É muito bom estar sempre ele acompanhando as minhas lives, também as lives dele estão sempre de excelente qualidade, tá? A Fabiana acompanhando da Suíça, a Fernanda Soares também acompanhando a live ao vivo, o Harlem com a Fernanda também acompanhando a live. Pessoal, vocês estão acompanhando a live ao vivo, por favor, não se esqueçam de dizer da onde que vocês estão falando, da cidade, do estado, ok? A Lucimara Covolo e a Andréa Aires também estão acompanhando, a Inês Poleto acabou de entrar na live. O Ícaro, você que é top, Ícaro, tá? Eu sou mini top, você que é top plus aí, rapaz. Boa noite, Edna Mendes, quem mais está acompanhando ao vivo? A Lucimara está acompanhando de Guarulhos, a Ana Paula também está acompanhando ao vivo. Pessoal, se vocês tiverem perguntas para fazer hoje, não se esqueçam de deixar as perguntas para o final da live, ok? Para a gente não ter problema aqui na hora de interromper a live no meio para responder. Então deixem as perguntas para o final, tá bom? A Harlem e a Fernanda estão acompanhando de Matão, no estado de São Paulo. A Andréa Aires acompanhando de Joinville, Santa Catarina, cidade maravilhosa, linda, né? A Cacá de Almeida acompanhando de São Paulo. Então, pessoal, à medida que vocês vão entrando, eu vou cumprimentando vocês, tá? A Fernanda, minha irmã lá de Brasília, está acompanhando também. Muito obrigado por estar acompanhando a live, Fernanda. Então, na live anterior que nós estamos abordando sobre o problema que é você fazer exames hormonais somente no sangue. Tem uma série de limitações na abordagem exclusiva do sangue. Quem não acompanhou a live da semana passada, a live está gravada, está disponível tanto no meu canal no YouTube, como também está disponível no link alainuro.com/live, tá? Eu vou digitar agora esse link para vocês estarem vendo, tá? E também vou digitar o link do canal do YouTube. Seguindo esse link, você automaticamente assina o meu canal no YouTube. Esse é o link do canal do YouTube. E esse link aqui tem as listas, eu resolvi unificar as duas listas. Eu tinha duas listas, uma lista de mini lives e uma lista de lives mais longas, tá? Resolvi unificar os dois no mesmo link. Agora só tem esse link agora, alainuro.com/lives, tá? A Inês Poleto está acompanhando de Catanduva. Obrigado por estar acompanhando, viu, Inês, ao vivo. A Libera Viane também está acompanhando ao vivo. De onde você fala, Libera? Avisa pra gente de onde você fala, que cidade, estado você está acompanhando, tá? Então, pessoal, vamos começar a exposição. À medida que eu vou falando também, eu vou interromper as lives algumas vezes para cumprimentar mais pessoas que vão estar entrando durante a transmissão, ok? Então esse é o tema de hoje, novidades sobre modulação hormonal. Vamos dar continuidade à live anterior sobre o mesmo tema. Para quem não me conhece, eu sou médico urologista formado há 20 anos, sou titular da Sociedade Brasileira de Urologia há 16 anos, formado há 20 anos, sou membro da Associação Americana de Urologia e também atuo na área de medicina funcional, integrativa e de estilo de vida. Acompanhe meu conteúdo, são posts e vídeos na minha página no Facebook, é o facebook.com/doutor Alain Dutra, se escreve DR, Alain Dutra, tudo junto. No meu site também, que tem dois links, é alainuro.com e alain.med.br, e também meu canal no YouTube, que eu vou mencionar daqui a pouco. Pessoal, por favor, divulguem essa live, compartilhem com seus amigos e familiares essa live ao vivo, e também compartilhe depois que essa live não estiver mais ao vivo. Hoje é domingo, nós estamos ao vivo às 19 horas e 40 minutos mais ou menos. Todos os domingos às 7 horas da noite tem aula ao vivo nova na minha página do Facebook. A Daniela está falando de Bauru,
né, estado de São Paulo, e a Rose Nascimento está falando de Manaus. Boa noite, Samilins, boa noite, Isabel Fidalgo, boa noite, Rui Carlos Colítio. Obrigado por estar acompanhando essa live ao vivo. Para mim é um grande prazer e honra que vocês estejam acompanhando essa live ao vivo, tá? Então, pessoal, não se esqueçam de compartilhar com seus amigos e familiares essa live ao vivo. A Carla Guedes está acompanhando a live de Brasília. Muito legal, Carla. Obrigado por estar acompanhando a live. Então, pessoal, esse é o link, alain.med.br ou alainuro.com/lives, que eu digitei também aí no Facebook, para vocês acompanharem a lista. Já temos 103 lives, tá? Contando as lives longas com as lives curtas. Então a gente tem bastante material já disponível para vocês aí. As lives normalmente são longas, tem cerca de 45 minutos. Tem algumas lives que chegaram a 1h30 de duração e eu dividi os vídeos em 2 vídeos de 45 minutos cada, tá? Foi o caso das entrevistas que eu fiz com a doutora, a nossa nutricionista da clínica lá, Mariana Sica, e também com o Dr. Uber Gama Filho, que é o acupunturista veterinário que eu também entrevistei, tá? A Natália Castro também está acompanhando ao vivo, obrigado por estar acompanhando. A Helenita também acompanhando ao vivo, obrigado, Helenita. Então, pessoal, vamos dar continuidade à exposição, tá? O meu canal no YouTube, para você seguir e assinar automaticamente, basta seguir esse link, alainuro.com ou alain.med.br/canal. Também digitei também isso daí no Facebook, se vocês quiserem seguir o link direto. E se você tirar foto desse QR Code aí da tela, você vai ter acesso automaticamente ao vídeo introdutório do canal, que explica quais são os objetivos desse canal. A nossa clínica, minha e a doutora Ana Paula Rodrigues, fica em Santo André, na Grande São Paulo, na região do ABC Paulista, na Avenida Industrial 780, nas salas 2401, 12, 13 e 14, no bairro Jardim. O telefone está na tela, é o 11 4902 2038 e o WhatsApp é o 11 97130 1312. Pessoal, se vocês moram fora da Grande São Paulo e têm dificuldade de se deslocar até a nossa região e quiser passar com um médico que pensa parecido comigo na área de medicina funcional integrativa, acessem esse link, alainuro.com ou alain.med.br/indicações. Vocês vão ter acesso a uma lista de médicos que trabalham nessa área de medicina no Brasil inteiro. Por exemplo, em Brasília, o médico top dessa área é o Dr. Ícaro Alves Alcântara. Então, se você mora em Brasília, eu recomendo fortemente esse grande médico, tá? E para ver de outras regiões, basta você entrar nesse link. Nesse link vai ter um vídeo explicando como é que você faz busca dentro desse link para você achar médico de várias regiões do Brasil, ok? Muito bem, pessoal. Nós temos uma promoção que nós vamos fazer um sorteio no mês de dezembro, tá? Para você concorrer a esse sorteio, que o prêmio é 1 hora gratuita de consultoria comigo, ou seja, coaching na área de saúde. Você tem que cumprir esses pré-requisitos. O que você precisa fazer? Mandar o e-mail para esse e-mail clinica.hr@gmail.com, solicitar o seu adesivo. Nós temos adesivos disponíveis na clínica. Nós vamos mandar esse adesivo para você no seu endereço, ou seja, quando você mandar o e-mail, dê os seus dados de contato, principalmente o endereço de entrega. Nós vamos mandar esse adesivo no seu endereço, tanto de casa quanto do trabalho. E após receber esse adesivo, cole esse adesivo na lataria traseira ou no vidro de trás do carro. Tire uma foto com o celular, tá bom? E vai publicar essa foto no seu Facebook ou Instagram. Uma dessas contas tem que estar pública, mesmo que você tenha uma conta privada, você pode deixar essa conta provisoriamente, temporariamente pública, publicar esse post, tá? Me marcar em uma das duas redes, no Facebook ou no Instagram, me marcar nesse arroba aí, doutor Alain Dutra, e colocar a hashtag adesivo doutor Alain Dutra, tudo junto, adesivo DR Alain Dutra, tá bom? E aí, quem cumprir todas essas etapas vai estar concorrendo a 1 hora de consultoria grátis pela internet, uma consultoria online que não é consulta médica online, tá? Qual que é a diferença, pessoal? O Conselho Federal de Medicina proíbe consultas médicas online em território nacional. Portanto, não é consulta, é consultoria, tá? E você fazendo a consultoria comigo, tá? Não é a mesma coisa que consulta, porque eu não posso passar receitas oficiais, nem pedidos de exames oficiais, tá? Então, você cumprindo todas as etapas que eu falei, se você tiver uma conta no Instagram, no Facebook que seja privada, coloca ela como pública, faz a publicação e depois volta a sua conta para privada de novo, ok? Se você quiser manter a sua conta como privada. Então essas são as etapas para concorrer a 1 hora de consultoria coaching gratuita comigo, ok?
Boa noite, Cléber Bueno. Boa noite, Adriana Soares, também acompanhando ao vivo. Pessoal, para quem está acompanhando essa live, temos lives anteriores sobre esse tema. Uma delas é a live de modulação hormonal masculina. Você pode conferir neste link que está na tela. Ou ainda você pode entrar no meu canal do YouTube e procurar pelo vídeo. Uma maneira prática de você achar esse vídeo no YouTube, também escrever no meu nome, Alain, e colocar modulação hormonal. Aí você vai achar facilmente com uma busca no Google esse vídeo também, caso você não queira seguir esse link ou não queira entrar naquele link no canal do YouTube que eu já postei, que é o alainuro.com/canal. Você vê que é muito simples você acessar esses vídeos, tá? Você pode acessar tanto no alainuro.com/lives quanto no alainuro.com/canal, que vai dar direto no canal do YouTube. Temos também uma aula anterior sobre modulação hormonal feminina, tá? Mesmo esquema para você acessar essa live, como eu já expliquei anteriormente. Acesse o link diretamente ou procura na lista de lives ou no canal do YouTube. E temos a live da semana passada para quem não pôde acompanhar, tá? Essa live que foi muito acessada, o pessoal gostou muito dessa live e, modéstia à parte, essa live realmente ficou muito boa, tá? Tem esse link aí, alainuro.com/live hormonal, ou vocês procuram também no YouTube, no meu canal, que vocês vão achar rapidamente, com facilidade, esse vídeo, tá? Então, pessoal, eu vou dar continuidade ao assunto da semana passada, falando alguns assuntos que não deram tempo de falar anteriormente, tá? Lembrando que essa live é em homenagem ao Dr. Lúcio Lemos, que é um biólogo que há muitos anos, há 20 anos, trabalha com um laboratório. Ele fez doutorado nessa área de laboratório, ele tem um laboratório em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e tem dedicado os últimos 8 anos a pesquisas com saliva. Então ele se tornou o melhor laboratório do Brasil que trabalha com saliva e com dosagens hormonais. Então eu recomendo muito o trabalho do laboratório dele, é de alta qualidade. Esse homem estuda muito sobre hormônios, é bastante. Eu posso dizer para vocês que esse biólogo aí, dono de laboratório, entende mais de hormônio que a maioria dos médicos do Brasil, tá? É um cara muito bom e essa live é dedicada ao trabalho do Dr. Lúcio Lemos. Então vamos começar essa live falando sobre as conclusões da live anterior, tá? Para você saber como é que eu cheguei a essas conclusões, acompanhe toda a live do começo ao fim, que você vai entender como é que nós chegamos a essas conclusões aqui, tá? A maioria dos médicos estão usando doses muito altas de hormônios, mesmo sendo hormônios bioidênticos ou isomoleculares. Quer dizer o que é isso? Que são hormônios iguais aos que o corpo produz, bioidênticos ou isomoleculares. Mesmo que eles sejam isomoleculares ou bioidênticos, tem que usar a dose certa. E a maioria dos médicos, infelizmente, não está usando a dose certa, está usando doses muito altas. E a razão por isso, por que eles estão usando doses muito altas, é porque eles estão monitorando esses hormônios pelo sangue, tá? Pelo plasma, né? O plasma é a parte do sangue que normalmente os laboratórios usam para poder medir as substâncias que estão dissolvidas no sangue, tá? Então, quando você monitora os hormônios pelo plasma, normalmente você vai ter valores que não correspondem aos melhores valores para você fazer condutas clínicas, tá? Por que isso? Porque boa parte dos hormônios estão ligados a proteínas e também às hemácias, tá? Eu falei bastante das proteínas na semana passada, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre as hemácias. O que são as hemácias? São as células vermelhas do sangue, tá? Também conhecidas como eritrócitos, tá? São as células que carregam o oxigênio, né? Que a gente usa nos tecidos, tá? Esse oxigênio que entra no corpo pelos pulmões, né? Vai oxigenar o sangue, né? Que está dentro dos pulmões e vai pelo sistema arterial e por todo o corpo, né? Bombeado pelo coração para levar o sangue arterial oxigenado para todos os tecidos, tá? Então essas mesmas hemácias que carregam o oxigênio também carregam hormônios, tá? Então, boa parte desses hormônios que você tem no seu sangue não está na parte líquida, o plasma do sangue, está ligado às hemácias. Então, quando você mede os hormônios no plasma, você vai estar medindo o hormônio ligado a proteínas, que a maioria dos hormônios está ligado à proteína, e essa parte que está ligada à proteína não é a fração ativa do hormônio, ainda tem uma porção significativa desse hormônio que vai estar ligado às hemácias, nas células vermelhas. Então, quando você mede no plasma, você está medindo valores, na verdade, que não correspondem aos valores que estão fazendo efeito no organismo, tá? Então, boa parte dos hormônios está ligada às proteínas e também às hemácias, falseando resultados medidos no plasma para quem está fazendo modulação. Então, você começou a fazer a modulação hormonal, não tem como acompanhar isso através do sangue, porque vai ter valores falseados. Muitas vezes, se você esperar aumentar no sangue
tá? Os hormônios, você já está intoxicado com hormônios. Então tem que fazer o acompanhamento pela saliva. E nenhum laboratório comercial mede hormônios no sangue total, tá? Que seria o sangue juntando as hemácias com plasma, e também não mede diretamente as frações livres desses hormônios, tá? Então a solução para esse dilema, que as medidas do sangue, do plasma, não estão correspondendo à verdade, é usar doses menores de hormônios na pele e fazer essa monitorização pela saliva. Outra opção que a gente teria de fazer é a monitorização pela urina. Qual é o problema da urina? Você teria que estar medindo a urina de 24 horas. Aliás, vários laboratórios americanos medem os hormônios pela urina de 24 horas. O problema é que muitas vezes o paciente começa a coletar a urina, digamos, a hora que ele acorda, às 7 horas da manhã, e ele pega a primeira urina do dia. A primeira urina do dia não é das 24 horas. Se você começar a medir a urina a partir do horário que você acorda, você não desprezar a primeira urina do dia, você vai estar colhendo urina de 36 horas. Então o primeiro erro é esse, que a maioria dos médicos acaba não explicando para o paciente, ele acaba colhendo errado, e essa urina ele colhe o equivalente a 36 horas em vez de colher o equivalente a 24 horas. Além desse problema, é um saco, é um problema você coletar urina em 24 horas. É muito mais prático você coletar saliva, né? E a saliva é simples, você pode coletar 3 medidas ao longo do dia e é uma coisa indolor, não é invasivo, né? Bem prático você coletar a saliva, tá? O problema é que os convênios médicos não acordaram para a questão, né, da medida salivar é muito mais fidedigna que no sangue e não tem autorizado esses exames ou nem tem reembolsado. Mas para você que está fazendo modulação hormonal, que quer qualidade de vida, você que, como eu, acredita que seu maior bem que você tem na vida é a sua saúde, que nada adianta você gastar 15 mil reais num pacote de viagem para a Europa ou para os Estados Unidos, que você não vai gastar nem isso, vai gastar muito mais do que 15 mil reais se você for para a Europa. Muita gente hoje viaja 2 vezes por ano para fora do país, gasta 30 mil reais por ano de viagem ou mais, tá? E esquece da saúde. O que adianta você fazer uma viagem linda, maravilhosa, todo podre por dentro? Não adianta, né, pessoal? Então, às vezes, vale a pena você gastar uns 900 mil reais num exame bem feito, que vai te dar uma qualidade de vida muito maior do que se você não estiver acompanhando nada disso, do que você ficar, às vezes, economizando uma coisa que, no final do dia, você vai gastar muito mais com coisas supérfluas, entre aspas, e você, mesmo assim, você não vai conseguir aproveitar a sua vida plenamente com viagens maravilhosas se você tiver com uma saúde ruim, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que refletir um pouco às vezes, né? Então, vai a pergunta aqui, se os níveis hormonais salivares têm origem do sangue, por que existe essa diferença entre a medida da saliva e a medida do sangue? Já comecei a falar sobre esse assunto, já falei nisso na live anterior, mas vamos voltar a esse tema, tá? Se supõe, então, que as proteínas carreadoras, que é o SHBG, que é o Sexual Hormone Binding Globulin, e o CBG, que é o Cortisol Binding Globulin, essas duas proteínas carregam hormônios do sangue, então essas proteínas sejam as responsáveis pela distribuição dos hormônios esteroides. Então imagina esse caminhão aí, cegonha, ele é como se fosse o SHBG e o CBG, a proteína carreadora. E esses carrinhos aí que estão na cegonha são os hormônios, tá? Enquanto o carro está preso nesse caminhão cegonha, ele não tem função nenhuma. Você não pode pegar um carro desse e sair dirigindo, estando ele preso ao caminhão. Então você precisa fazer o quê? Tirar esse carro de cima desse caminhão para você usar o carro, não é isso? Então a mesma coisa com os hormônios. Os hormônios, quando estão presos, né, na proteína carreadora, eles não têm função biológica. Eles estão presos lá, vai ter só função de armazenamento do hormônio. Então a fração livre dele, que seria o equivalente ao carro fora do caminhão cegonha, é que vai ter ação biológica, tá? Então é por isso que, quando você mede a testosterona total, por exemplo, você está medindo o valor total no sangue, só 5% da testosterona está livre, ou seja, vai ter tendo ação biológica, tá? Supõe-se que as hemácias não desempenham qualquer papel no transporte de hormônios e esteroides na corrente sanguínea. Porém, isso é errado. Está comprovado por estudos desde 2005 que as hemácias sim carregam hormônios, tá? Então aqui é um trabalho mostrando realmente por que a gente tem que se preocupar em usar as doses certas dos hormônios, tá? Esse é um trabalho de 2003 mostrando o uso da progesterona na pele tópica, que tem um efeito antiproliferativo para pessoas que têm problemas de aumento do endométrio, tá? Hiperplasia de endométrio ou até risco de fazer câncer de endométrio. Então, eles fizeram um estudo, né? E que eles fizeram controle através de biópsia de endométrio
e fizeram 3 grupos, um grupo que nunca usou progesterona, um grupo usando 15 mg na pele e outro usando 40 mg, tá? E observaram que o efeito desejado, que era o efeito antiproliferativo, ou seja, para não proliferar o endométrio, tá? Era essencialmente o mesmo, com as mesmas doses. Aliás, era essencialmente o mesmo com doses diferentes, 15 mg e 40 mg, tá? E nesses grupos, as concentrações da progesterona no sangue não variaram, variou quase nada, quer dizer, com doses bem diferentes de progesterona de 15 mg e 40 mg, o valor do sangue era basicamente o mesmo. Então não é o jeito certo de você acompanhar esse tratamento fazendo dosagem de progesterona no sangue, tá? Então os níveis do sangue, ou séricos, são irrelevantes para fazer o acompanhamento desses pacientes usando essa terapia de reposição de progesterona para esse objetivo antiproliferativo, tá? O outro estudo, publicado em 2000, numa revista britânica de ginecologia, mostrou que o uso de progesterona em doses um pouco mais altas, de 40 mg ao dia, durante 40 dias, num grupo de mulheres, apenas provocou um pequeno aumento da progesterona no sangue, tá? Mostrando de novo que não é um bom parâmetro para você acompanhar essa modulação, essa reposição de progesterona, você medir no sangue, tá? Então não é interessante você fazer esse acompanhamento pelo sangue. Então, pessoal, outro trabalho aqui, tá? Mostrando a administração de estradiol e progesterona pela pele, né? Pessoas que estavam com doença fibrocística de mama, para evitar câncer de mama, tá? E o que foi verificado aqui? Que a aplicação direta de tanto de progesterona como estradiol na pele, né? Teve um aumento de 100 a 200 vezes, né, desses hormônios no tecido mamário. Quer dizer, no sangue aumentou quase nada, não houve um aumento significativo de progesterona e de estradiol no sangue e aumentou de 100 a 200 vezes no tecido. Tá? O que te interessa, pessoal, é o que vai para o tecido, não é o que fica circulando no sangue. Tá? Então esse é um outro exemplo de como não é interessante você acompanhar a ação de hormônios esteroides, tá? Só fazendo a medida no sangue. Tá? Então essa dose aí, muitas vezes você pode fazer doses baixas de estradiol, doses baixas de progesterona, minimizando qualquer risco de um câncer futuro, tendo esse objetivo de você evitar a proliferação de tecido mamário, de maneira muito eficiente, com doses baixas, você fazendo acompanhamento dessas doses através da saliva. Tá? Pessoal, se vocês não entenderam alguma coisa que eu falo aqui, por favor, perguntem depois no final da live, que eu vou ter o maior prazer de explicar, tá? Outro trabalho também publicado em 2005, tá? Uma revisão das questões relacionadas com a eficácia da administração na pele de progesterona sobre o endométrio, ou seja, aquela camada mais externa do útero, né? Aquela camada que você tem, que ela desfolha na menstruação, você tem o sangramento menstrual, tá? Mostrando de novo uma disparidade, uma diferença entre os níveis da progesterona na saliva e no soro. No soro não aumenta quase nada, na saliva aumenta bastante, que é o que reflete os níveis teciduais da progesterona, tá? Então, nesse estudo especialmente, foi validada a teoria de que realmente os hormônios são transportados através das hemácias, tá? Então tem o transporte hormonal também pelas hemácias, tá? Fizeram um estudo também em 2004 mostrando que a adesividade de esteroides às células vermelhas do sangue, né? Provando que realmente as hemácias, as células vermelhas, têm grande avidez, ou seja, têm grande afinidade pelos hormônios esteroides. Esses hormônios então viajam no sangue, tanto no plasma, ligado às proteínas plasmáticas, e também viajam usando as hemácias como meio de transporte. Tá? Então as hemácias têm um papel importante no transporte dos hormônios esteroides para os tecidos. Tá? Não vale a pena então você medir esses exames, né, esses exames hormonais esteroides, no sangue, porque ele vai dar um resultado falseado, não vai ser o equivalente ao que tem no tecido, tá? Então essa aqui é uma foto mostrando isso que eu estou dizendo. Mostrando, por exemplo, olha só, você tem um plasma que corresponde a 55% do seu sangue. Depois você faz a centrifugação do sangue, 55% vai ser plasma e 45% vai ser hemácias, que são as células vermelhas, tá? Mostrando que cerca de 80% dos hormônios está ficando preso as hemácias nessa fração aí, que é a fração do fundo que tem a célula vermelha. Então mostrando novamente que quando você mede a testosterona total no sangue, tá, você não vai estar tendo uma boa medida da modulação hormonal. Pessoal, vamos para o caso clínico aqui, para ser bem prático aqui no que eu estou explicando para vocês. Tá? Uma senhora nada, né, uma moça jovem de 39 anos, tá,
que foi avaliada em 2012, que ela tinha os seguintes sintomas: ela tinha cansaço, desânimo, fraqueza, eczemas, tonturas. Eczema é mancha vermelha, mancha roxa na pele, tá? Tontura, não tinha desejo sexual, tinha várias alergias, tinha quadro de enxaqueca direto, afta, infecção de repetição, desejo acentuado por doces e também por carboidrato, um quadro de psoríase também, uma doença autoimune da pele, tá? O que eu faço com uma pessoa dessa, pessoal, no consultório? A primeira coisa que eu faço com uma pessoa dessa é cortar o glúten, é cortar o leite e derivados, tá? Fazer uma compensação, tá? A parte nutricional dessa pessoa, que normalmente ela vai ter deficiência de iodo, ela vai ter deficiência de vitamina D, ela vai ter deficiência de magnésio, ela vai ter deficiência de ômega 3, tá? Tem que compensar essa pessoa nutricionalmente primeiro, antes de pensar em fazer qualquer modulação hormonal. Muitas vezes essa enxaqueca dela, essas aftas, essa psoríase dela vai melhorar tirando só o glúten, tá? A maioria das pessoas, um mês sem usar o glúten, vai cessar todos os sintomas, tá? Infecção de repetição, muitas vezes isso daí pode ser relacionado à proliferação de fungos, né? De Candida albicans, tá? Para quem tem proliferação de fungo, tem que cuidar da desbiose intestinal, tá? Eu tenho uma live falando só sobre desbiose intestinal, eu tenho uma outra live falando sobre síndrome fúngica. Dê uma olhada na lista de lives também no meu canal do YouTube, vocês vão entender melhor o que é síndrome fúngica e o que é desbiose intestinal. Então, essa mulher certamente vai se beneficiar muito cortando o glúten, cortando o leite e derivados e também fazendo uma compensação no intestino, tá? E depois de tudo isso, uma compensação nutricional, melhora os hábitos de vida, beber mais água, fazer atividade física regular, tomar sol 15 minutos por dia, né? A pessoa dormir direito, tá? Gerenciar melhor o sono, gerenciar melhor o estresse. Tá? Essa pessoa fazer uma terapia mente e corpo, fazer uma meditação, fazer uma yoga, né? Ou Qigong, qualquer técnica mente e corpo. Essa pessoa depois fazer uma compensação geral do organismo com as deficiências nutricionais resolvidas e tomando água adequadamente, você pode fazer a modulação hormonal, que ela vai ter uma grande melhora. Tá? Porém, essa mulher com todos os sintomas que eu estou falando aqui, foi fazer exame de sangue, imagina o que deu. Deu exame de sangue normal. Será que essa pessoa com todos esses sintomas, com exame de sangue normal, está certo isso, pessoal? Com certeza não está certo, tá? Vamos ver aqui o exame de sangue dela? Vamos ver. Ela tinha um progesterona no sangue normal, ela tinha uma androstenediona no sangue normal, que é também um derivado hormonal, tá? É um dos hormônios da cascata dos esteroides que acontece na suprarrenal. A androstenediona, ela é derivada da progesterona, de um lado, e também de outro lado da pregnenolona, tá? E ela tinha um estradiol, né, um exame que é um esteroide feminino, estradiol normal no sangue, o estriol também normal no sangue, tá? Que são os hormônios estrógenos. Tinha um DHEA também normal, cortisol normal, só a testosterona dela que estava baixa no sangue. Se você vê um exame de sangue desse, qualquer médico vê um exame de sangue desse, vai pensar, eu só preciso repor nela a testosterona, não preciso repor mais nada, né? Vai cometer um grande engano esse médico seguir essa conduta. Por quê? Vamos ver como é que está a saliva dela, pessoal. Vocês vão ter uma surpresa ao ver a saliva dela. Olha só como é que está a saliva. Ela está com a progesterona na saliva muito baixa, está com a androstenediona muito baixa, o estradiol e o estriol, que são os homens baseados no estrógeno, né, também baixos, o DHA baixo, o cortisol baixo, e a testosterona é a única coisa que está normal, quer dizer, está tudo o contrário. Quer dizer, se você está vendo o exame da saliva dela, não tem nada a ver com o exame de sangue, pessoal. Então essa pessoa que vai tomar essa conduta aqui, olhando o sangue, vai estar errando. E não é culpa do médico, tá? É porque muitas vezes esse médico não estudou suficientemente modulação hormonal e não aprendeu sobre essas características da saliva, que são muito mais fidedignas. Então vale a pena gastar uma grana nesses exames salivares, que vai fazer toda a diferença no tratamento dessa pessoa. Então, pessoal, quando você faz a coleta de saliva, você tem que tomar alguns cuidados, tá? Existem muitos erros em exame de laboratório, e mais da metade dos erros, tá? Cerca de 60% a 70% dos erros de laboratório não é exatamente erro do laboratório, é erro na fase pré-analítica. O que significa isso? Erro que acontece antes do exame ser analisado pelo laboratório. Então, erros em exames são comuns e a fase pré-analítica é a mais suscetível a erros, tá? No caso da saliva, eu vou falar aqui quais são os problemas mais comuns na coleta de saliva, tá? Primeiro, não deve ser utilizado algodão
para estimular a produção de saliva do paciente para a coleta. Então não usem o algodão. Muitos laboratórios até fazem esse recurso, pede para o paciente mastigar um chumaço de algodão para produzir mais saliva, porém o algodão tem substâncias que interferem na medida desses hormônios salivares. Tá? Se você for colher, por exemplo, um iodo na saliva não tem problema, mas para o hormônio esteroide vai dar problema. Então não use algodão para estimular a produção de saliva. Tem um truque que eu vou explicar daqui a pouco como é que você faz para aumentar a produção de saliva. 2 gotas de limão debaixo da língua ajudam você a produzir mais saliva. Então se você tem dificuldade de cuspir no potinho lá, no frasquinho para colher, porque tem que ser acima da metade do frasquinho, use o limão para estimular a produção de saliva. Tá? Que essas coletas de saliva são feitas em casa. Tá? Isso é outro conveniente muito interessante do exame salivar, que o exame de sangue não tem essa conveniência, né? Medicamentos também podem interferir na coleta de saliva. Toma cuidado, se você estiver tomando algum remédio, avisa o médico primeiro. E às vezes vale a pena você interromper esse remédio por 1 ou 2 dias antes de você fazer a coleta de saliva, tá? Quem usa, por exemplo, pomada de corticóide, que é muito comum, essas pomadas anti-inflamatórias que tem corticóide, deve interromper temporariamente o uso da pomada, porque senão você vai ter medidas erradas desses hormônios, tá? Pelo uso da pomada de corticóide. Excesso de maquiagem nas mulheres também é um fator que atrapalha, então tome cuidado. Você mulher, se você for fazer coleta de saliva, fique 1 dia ou 2 aí, dá uma segurada na maquiagem, não usa excesso de maquiagem, senão vai ter problema também de coleta, tá? Quem tiver problema de periodontite ou de gengivite, que tem muito sangramento gengival, quando escova o dente, quando usa o fio dental, então toma cuidado, porque se você fizer uso de fio dental ou escovar o dente e sair sangue, vai contaminar também o material da saliva. Então tome cuidado com isso. Então tem umas dicas aí que eu vou dar daqui a pouco para você evitar esse sangue da escovação dentária para contaminar a amostra, tá? Então deve ser coletado a saliva antes de escovar os dentes de manhã, a coleta da manhã que você vai coletar 7 horas da manhã quando você acorda, você coleta antes de escovar os dentes, tá? E quando você comer alguma coisa, você tem que tomar esse cuidado, só fazer a coleta da saliva 2 horas após o uso de alimentos. Principalmente o leite da vaca e a carne bovina, porque esses alimentos contêm hormônios da vaca, tá? Então o horário que é padrão para coletar saliva é depois do almoço, por volta das 16 horas. Então você já está mais de 2 horas depois do horário de almoço, né? Então não deve comer nesse período para não contaminar a amostra. Outros cuidados, tá? Se você estiver usando hormônios bioidênticos ou hormônios isomoleculares, esses hormônios que são iguais do seu corpo pela pele, usando gel de hormônio, você tem que tomar alguns cuidados na sua administração desses hormônios, tá? Porque esse gel pode ser transferido para outras pessoas que você convive através de contato pela pele, tá? Então, por exemplo, você tem um cônjuge, você é uma mulher que está usando progesterona, está usando estradiol, está usando estriol, e você dorme com o marido. Normalmente, se você tiver um bom casamento saudável, você vai dormir meio grudado no seu marido, né? Vai encostar nele, tá? A mesma coisa para o marido que está usando o hormônio de testosterona. Tem que tomar muito cuidado para não transferir esse gel para o cônjuge, tá? Então, se você está dormindo com o marido ou com a esposa e está usando o gel, usar numa região da pele que você sabe que não vai entrar em contato direto com a pele dele. Ou dormir com uma roupa, né, um pijama que você sabe que não vai ter contato, ou usar esse gel atrás do joelho, por exemplo, que é uma área que não costuma encostar no marido ou na esposa, né? Crianças também, pessoal, se você tem filho e usa o gel de testosterona, ou de estradiol, ou de progesterona, toma muito cuidado para não encostar no seu filho, para não passar o hormônio para ele, tá? Existe inclusive um episódio da série House, quem acompanhava a série House na televisão, na TV a cabo, existe um episódio que a criança tem um aumento muito grande de testosterona no sangue porque ela foi contaminada pelo pai dela que usava hormônio pela pele. Então isso acontece na realidade, não é só na ficção não. Isso é um estudo de 2010 mostrando que realmente, mostrando que várias crianças foram contaminadas pelo testosterona usado pelos pais ou pelas mães, pelo contato pela pele, tá? Então toma muito cuidado realmente, tá? Para não passar esse hormônio para seu filho, tá? Para uma criança que vai sofrer consequências desse hormônio que vai ser absorvido pela pele dele, tá? Então isso aqui mostrando o caso de um homem que dormia abraçado com a esposa, né? E essa mulher estava usando creme de progesterona, e a progesterona da saliva dele subiu muito, acima de 3.000, por causa que ele também
foi exposto a esse creme de progesterona e acabou absorvendo essa progesterona, que é uma dose muito alta para homem. Para mulher é uma dose apropriada, mas para homem é uma dose muito alta. A Cris Monteiro está fazendo um comentário aqui, eu deveria estar respondendo isso no final da live, mas eu acabei pegando agora. É uma dúvida bem plausível, viu, Cris? Você está falando que quem tem ciclo de Jogren tem pouca saliva. É verdade, você tem razão. Então esse é um caso específico que fica bem difícil colher saliva mesmo, viu, Cris? Nesse caso vai ter que ficar com exame de urina, tá? Porque o exame de sangue realmente tem aqueles problemas que eu já falei, tá? E a Isabel está fazendo um comentário aqui, então temos que fazer sempre exames por saliva? Na medida do possível, Isabel, tá? É aquela história, quem não tem cão, caça com gato. Se você não tem condição nenhuma de fazer um exame salivar, tá? Você acaba ficando com sangue, mas infelizmente tem todos os problemas que eu estou falando aqui na live, tá? Vai ter casos aí de pessoas que não vão conseguir usar o exame salivar e vão ter que fazer uma adaptação aí, meia boca, vamos dizer assim, né? Vai ter que caçar com gato em vez de caçar com cão. Fazer o quê, né? Nem sempre a gente consegue fazer as coisas ideal, né? Então, antes de você começar a fazer a modulação hormonal, é importante fazer uma avaliação completa, inclusive nutricional, que eu falei agora no caso clínico. Não adianta você sair dando hormônio para todo mundo. Primeiro tem que fazer uma avaliação nutricional bem feita. Primeiro tem que fazer uma avaliação da tríade hormonal principal, que é a tireoide, adrenais e pâncreas, antes de começar a fazer uso de hormônios esteroidais. Tá? Os hormônios esteroidais são os hormônios sexuais. Não é a primeira coisa a ser feita. A primeira coisa a ser feita é avaliação nutricional e também, muitas vezes, fazer um detox dessa pessoa, que às vezes ela está intoxicada com metais pesados, está intoxicado com substâncias derivadas da indústria do petróleo, então tem que fazer um detox antes de pensar em fazer hormônio. Tá? E também é muito importante fazer uma bateria de exames completos pelo sangue, né, que não são exames hormonais, são outros tipos de exames para você poder fazer uma avaliação bem feita antes de pensar em fazer qualquer tipo de modulação hormonal. Pessoal, modulação hormonal de hormônio sexual é a cereja do bolo, tá? Primeiro, você não começa construindo uma casa pelo telhado, você começa construindo uma casa pela fundação, depois você vai para as paredes, depois você vai para o teto, depois você vai para o telhado, depois você vai para a parte final que você vai pintar a casa, etc. Né? Você vai fazer a finalização da casa. Então você não vai começar a fazer tudo pelo telhado nem pela finalização da casa. Vai começar pela fundação da casa. A fundação da casa é os cuidados nutricionais, hábitos saudáveis de vida e o detox, ok? Aqui um estudo mostrando, tá, que pessoas que têm uma mutação de um gene, que é o metiltetrahidrofolato redutase, têm grande chance de fazer trombose fazendo modulação hormonal. Então, é muito importante que você, antes que você faça a modulação hormonal, faça exames completos de sangue, tá, para ver se você não tem problemas com a homocisteína. Quem tem a homocisteína alta do sangue vai ter uma facilidade muito maior de fazer trombose. Tem outros exames que você pode fazer, que é o exame genético para pesquisar se você tem uma variação genética, se você tem um polimorfismo genético do gene do MET-HRF, que é metiltetrahidrofolato redutase. Então, é muito importante você fazer uma avaliação mínima, tá, de homocisteína do sangue. Quem tem homocisteína alta no sangue tem que corrigir primeiro a homocisteína alta no sangue. Você vai corrigir com vitaminas do complexo B, com a cobalamina, com a metilcobalamina, com a metilfolato. Né? Em caso selecionar, você vai usar a betaína também. Tá? Então, pessoal, não é simplesmente sair dando hormônio. Tem que fazer uma avaliação decente dessa pessoa. Isso daqui, pessoal, por isso que tem tanta gente que critica a modulação hormonal, porque tem tantas pessoas falando mal, que dá câncer, etc. Primeiro que essas pessoas se baseiam em estudos antigos pessoas que usaram hormônios que não são ambientes, hormônios derivados de égua prenha, né, que é o Premarin, ou usando substâncias que não eram normais do organismo, como progestágenos, que não é a mesma coisa que progesterona. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que as pessoas criticam modulação hormonal, porque muitas vezes pessoas fazem a modulação hormonal de maneira errada, usando doses erradas, que eu expliquei agora há pouco, né, seguindo os hormônios do sangue, que isso tende a pessoa a errar a mão no hormônio, usando doses muito elevadas. E tem também os casos de pessoas que já começam a fazer a modulação hormonal direto na pessoa, sem fazer uma mínima investigação nutricional e também genética, e também uma investigação de substâncias do sangue, como a homocisteína. Então é muito importante essa pessoa ser bem avaliada primeiro,
um médico entenda o que está fazendo antes de sair dando hormônio. Então esse aqui é um dos exemplos de uma das coisas que tem que ser avaliada, além do MT-HRF, que é metiltetrahidrofolato redutase, tem que avaliar a homocisteína, avaliar a proteína S, proteína C, fator de Leiden, fator 8, fator 7, todos esses fatores de coagulação, para ver se a pessoa não tem uma tendência ao tromboembolismo antes de fazer a modulação hormonal. Pessoal, vamos falar um pouco mais sobre um hormônio que quase nenhum médico fala, que é a pregnenolona. A pregnenolona é um precursor hormonal, é a primeira substância que é produzida a partir do síntese do colesterol. O colesterol é usado como matéria-prima na adrenal para a formação da cascata hormonal. Então, pessoal, você que tem colesterol baixo, você acha que está com vantagem porque você tem colesterol baixo, entenda uma coisa, colesterol, Deus criou o colesterol porque ele tem função no seu corpo, tá? Se você não tiver colesterol ok no seu corpo, você não faz membrana celular, você não faz bainha de mielina, você não faz sais biliares, você não faz hormônios direito, tá? Inclusive tem LDL colesterol baixo demais, não consegue produzir os hormônios na suprarrenal, porque a suprarrenal usa o LDL colesterol para a produção de hormônios. Então é muito importante que você tenha níveis adequados de colesterol. O colesterol não é o bandido, o colesterol é o mocinho, tá? Quando a gente fala de placa de artéria, que tope a artéria, nós estamos falando principalmente de triglicérides e principalmente de colesterol doente, que é o colesterol oxidado. O que interessa, o colesterol que vai dar doença é o colesterol oxidado, é o LDL colesterol oxidado, tá? Então o colesterol não é bandido, o colesterol é o bombeiro, tá? Que está lá apagando o fogo da sua artéria e ele é preso como se ele fosse bandido, ele não é um bandido. Se você entender melhor sobre o papel das lipoproteínas no sangue, o papel do colesterol, dos triglicérides, assista a minha aula sobre a verdade sobre o colesterol que tem no meu canal no YouTube, tá? Então, voltando ao assunto. A pregnenolona é o primeiro hormônio que é feito na suprarrenal a partir do colesterol. Ele é um neurohormônio, tem uma ação cerebral muito importante para melhorar a memória, tá? Então, no cérebro ele vai ter uma ação muito importante de melhora da memória, ele forma hormônios essenciais no cérebro. O cérebro tem vários neurohormônios hormonais, um deles é a pregnenolona, o outro é a progesterona, que ajuda no funcionamento cerebral, tá? A pregnenolona vai virar outros hormônios na suprarrenal, que são os hormônios mineralocorticoides, que é o cortisol e a aldosterona, e também os esteroides, né, que é o caso é a testosterona e o estradiol, eles também são derivados da pregnenolona, tá? E a função da pregnenolona é manter a função de neurotransmissores e estimular a neurogênese, que é a formação de novos neurônios no cérebro, tá? Tem uma grande relação com a memória, como eu já falei. Ele é produzido, além da suprarrenal, pelo próprio cérebro e também por outros tecidos, tá? Fígado, pele, células da retina e gônadas produzem também pregnenolona, então não é só produzido na suprarrenal, no cérebro e no fígado, na pele e na retina. E a deficiência da pregnenolona vai levar a problemas de memória ruim, tá? Se você tem memória ruim, muito provavelmente você vai ter problema de cortisol, você pode ter uma fadiga adrenal e pode ter problema de pregnenolona baixa também. Você vai ter problemas com a visão para cores, tá? Se você já pregnenolona baixa, então quem tem problema de visão de cores pode ser pregnenolona baixa e também vai ter baixos níveis hormonais em geral, porque ele é um precursor hormonal da suprarrenal. Então aqui está mostrando a cascata hormonal, que eu já adiantei aqui. O colesterol vira pregnenolona, a pregnenolona vira progesterona, de um lado, do outro lado ele vira hidroxipregnenolona e vai formar os hormônios, né? A testosterona, os corticosteroides, que são aldosterona, né? E o cortisol de um lado e também o estradiol, que é derivado da testosterona. Qual que é a função do cortisol? Eu já falei sobre isso em várias aulas anteriores, já falei sobre isso na aula de fadiga adrenal, já falei sobre isso na aula de fadiga crônica. Confiram essas aulas na minha lista de lives, alainur.com/lives, e também no meu canal no YouTube, alainur.com/canal. O cortisol é um hormônio essencial à vida e muito importante para mobilizar, tá? A glicose em momentos que você está estressado, em momentos que você tem que ter uma mobilização de energia no seu organismo para ter energia para a fuga ou para a luta, né, que chama fight or flight no inglês. Então o cortisol é um hormônio do estresse, que nossos antepassados era muito importante para ele fugir de animais selvagens ou para enfrentar um inimigo, tá? Então ele vai mobilizar a glicose, para ter mais glicose disponível no sangue. Então vai acontecer essa mobilização através da quebra do glicogênio em glicose. O glicogênio é uma maneira de armazenar o carboidrato no músculo e também no fígado. Nós temos mais ou menos em torno de uma reserva limitada de glicogênio no músculo e
no fígado, né? Então você tem muito mais reserva nas gorduras, mas quando você tem o aumento do cortisol, você vai mobilizar essa glicose que vai ser quebrada a partir da glicogênio, né? A glicogenólise, tá? E também proteína vai ser formada, vai ser quebrada e formada a glicose, tá? Então o cortisol ele vai facilitar o metabolismo das gorduras também e a mobilização da glicose no sangue para você poder usar essa glicose no momento de estresse, que você vai precisar dessa energia, tá? Então o cortisol ele influi nas áreas vasculares, ele modula o sistema nervoso central, ele afeta o sistema imune, vai diminuir a sua defesa imunológica se tiver em exagero o cortisol e também vai diminuir as respostas inflamatórias. Ele influi no sistema cardiovascular e reduz a formação de ossos. Então é uma coisa que acontece muito nas pessoas que têm cortisol elevado no sangue, que é a osteoporose, porque quem tem cortisol elevado muito frequente no sangue vai ter problema de osteoporose, que vai ter menos osso endurecido, tá? Então o cortisol tem esse efeito de mobilização de combustíveis do organismo para você usar em momentos de estresse. O pico noturno de cortisol melhora essa produção da glicose a partir da proteína, que é a gliconeogênese, e também a quebra da gordura, dos depósitos de gordura do seu corpo, tá? Auxiliando a estabilidade noturna do metabolismo, tá? Então essa proteína vai ser convertida em açúcar e também o glicogênio convertido em açúcar para ser utilizado em momentos de estresse, tá? Em jejum, se houver baixos níveis de cortisol, você vai ter essa gliconeogênese defeituosa e insuficiente que pode levar a quadros severos de açúcar baixo no sangue e hipoglicemia. Então, pessoas que têm fadiga adrenal é comum ter crise de hipoglicemia, tá? Aquela pessoa que vive com crise de hipoglicemia, muitas vezes é porque ela tem fadiga adrenal, tá? O cortisol também é crítico para a sobrevivência do homem em estado de jejum, tá? Então, aqui há as várias ações do cortisol no organismo, que é reduzir a formação do osso, aumentar a absorção do osso, ou seja, excesso de cortisol vai dar osteopenia, osteoporose, ele vai inibir a resposta inflamatória, então excesso de cortisol pode dar problema também de pouca imunidade, né? Mantém o débito cardíaco, eleva o tônus das artérias, facilita a maturação do feto nas grávidas, então o neném quando está desenvolvendo a barriga da mãe precisa de cortisol para desenvolver o pulmão no bebê, aumenta a filtração dos rins também e modula o tônus emocional e o estado de alerta, tá? Então, pessoas que têm o cortisol elevado vão ter sintomas muito parecidos com as pessoas que têm o cortisol baixo no sangue. Então, pessoas que têm fadiga adrenal têm que fazer a medida do cortisol na saliva, tá? E muitas vezes, mesmo que tenha alto cortisol, vai ter sintomas muito parecidos de fadiga adrenal. Então, vejam aqui os sintomas aqui, tanto de cortisol elevado quanto de cortisol diminuído. São os mesmos sintomas, exatamente os mesmos, tá? Porque quando a pessoa está naquele processo de fadiga adrenal, antes dela estar em fadiga, ela esteve muitos anos com cortisol muito elevado no sangue por conta do estresse continuado. Esse estresse continuado levou essa pessoa a ter cortisol alto e ao longo dos anos esse cortisol foi diminuindo porque houve esse cansaço da adrenal que aos poucos não foi conseguindo mais produzir esses níveis elevados de cortisol, tá? Os sintomas são depressão, distúrbio do sono, fadiga no começo da manhã, fadiga na tarde, alteração repentina de humor, temperatura corporal baixa, que muitas vezes é confundido com hipotiroidismo, porque na verdade quem tem fadiga adrenal, ele vai ter sintomas de hipotiroidismo, porque a fadiga adrenal é uma das causas de hipotiroidismo tipo 2, que é um hipotiroidismo que você vai ter os mesmos sintomas da hipotiroidismo, só que não vai ter o T4, T3 baixo no sangue, ok? Porque quando você tem alteração de cortisol no sangue, você tem uma alteração da conversão do T4 em T3, que o T3 é o hormônio ativo, o T4 é o pré-hormônio. Então, se você tem pouca conversão de T4 e T3, você vai ter sintomas de hipotiroidismo, ok? A avidez por carboidrato, a pessoa que tem fadiga adrenal tem vontade de comer muito carboidrato, de comer muitas coisas com carboidratos, doces, né? E derivados da farinha, do pão. Baixo desejo sexual, ansiedade, dificuldade de raciocínio, o coração bate descompassado e tem sintomas de fibromialgia, né? Então, todos os sintomas, com exceção da fibromialgia, são iguais para quem tem cortisol alto no sangue ou quem tem cortisol baixo no sangue, tá? Então, é muito importante você fazer as medidas de cortisol salivar. Se você não puder fazer os exames hormonais todos na saliva, faça pelo menos os cortisol da saliva, que é essencial, tá? Então, em termos de cognição, ou seja, a mente, quando você está com cortisol alto no sangue ou cortisol baixo no sangue, a sua mente vai trabalhar pior, tá? Tanto níveis altos de cortisol no sangue como baixos no sangue vão dar os mesmos sintomas de baixo funcionamento cerebral, tá?
Aqui é um exemplo do exame de saliva feito para cortisol, mostrando que essa pessoa tem cortisol baixo de madrugada, tem cortisol baixo no despertar pela manhã, que deveria estar bem mais alto. Só à tarde que ela vai ter um pico aí de cortisol, né? E também à noite outro pico de cortisol. Então essa pessoa tecnicamente tem fadiga adrenal? Não, ela não tem fadiga adrenal clássica, porque não são todas as medidas do cortisol dela que estão baixas, né? Algumas estão altas e outras estão baixas. Mas ela vai ter, nesse caso, uma disfunção do eixo hipotálamo-pituitária adrenal, que na prática dá os mesmos sintomas de fadiga adrenal, tá? Então, hoje em dia a gente está começando a evitar usar esse termo fadiga adrenal, porque tem muitos médicos que não acreditam que isso exista, tem muitos médicos que criticam esse termo, então a gente costuma usar o termo fadiga crônica ou síndrome burnout, mas no final das contas é a mesma coisa, pessoal. Pode chamar de Joãozinho, de Pedrinho, pode chamar de Mariazinha, ou de fadiga adrenal, ou disfunção do eixo HPA, ou hipocortisolismo, você chama o que você quiser. Só que os sintomas são os mesmos e o tratamento também passa pelas mesmas etapas do tratamento. Se você quer saber mais detalhes do tratamento de fadiga adrenal, ou de disfunção do eixo HPA, ou hipocortisolismo, o nome que você quiser dar, assista as minhas 2 aulas sobre fadiga crônica e fadiga adrenal. O DHA é também um outro hormônio muito importante, tá? Ele é muito importante principalmente para imunidade. Se você tem baixo DHA, muitas vezes tem baixa imunidade. Ele é um potente neuroprotetor também do cérebro. Ele aumenta a massa dos ossos. Ele protege contra a oxidação do LDL, então, ou seja, ele vai ajudar o LDL a não oxidar. Ele protege contra a aterosclerose. Ele é cardioprotetor. Ele tem efeito antidepressivo. Ele melhora a atividade da enzima antioxidante sódico, que é superóxido dismutase da plaqueta. Ele retarda o envelhecimento e retarda a evolução de doenças autoimunes como Alzheimer e lúpus. Alzheimer, poderia achar que não é autoimune, mas é sim uma doença autoimune, ok? Ele tem efeito potente anti-inflamatório. Uma das coisas que cai muito na fadiga adrenal é o DEA. Então, a maioria das pessoas que tem fadiga adrenal tem queda também do DHA ou do DEA. E o mais interessante do DEA é o seguinte: quando você faz exame de sangue, você não está medindo DEA, você está medindo o DEA sulfatado, tá? O DHA, o DHS, que é a fração sulfatada do DHA. Essa fração sulfatada é a fração de armazenamento do DHA. Não é exatamente a mesma coisa você medir o DHA livre no plasma, tá? Então tem muitas pessoas que têm uma DHEAS normal no sangue, mas tem um DHA livre baixo no sangue, tá? Então você pode ter uma reserva alta de DHA e DHA no sangue baixo, e pode ter uma reserva baixa de DHAS sulfatado e mesmo assim estar intoxicado com DHA. Então é complicado. É outro hormônio que é importante você medir na saliva, tá? Vejam esses 2 exemplos aqui. O primeiro exemplo de cima é um sujeito que tem uma ótima reserva de DHA. Por quê? Porque ele tem um DHAS sulfatado bom, mas tem uma deficiência de DHA livre, né? E o exemplo de baixo é o contrário. O cara que tem um DHA na saliva em excesso e tem uma reserva ruim de DHA sulfatado. Então veja aqui como que você medir o DHA salivar no sangue não é a mesma, perdão, DHA sulfatado no sangue não é a mesma coisa de medir o DHA livre na saliva. É outro hormônio que é importante você medir a fração livre na saliva, tá? Outro hormônio que os médicos não costumam falar é a aldosterona. A aldosterona é um hormônio importante para regular a pressão arterial. Quem tem fadiga adrenal é comum ter alteração de aldosterona também e queda de pressão arterial. Aquele cara que quando está sentado e levanta rápido, cai a pressão muito rápida, normalmente por deficiência de aldosterona, e quem tem deficiência de aldosterona tem fadiga adrenal ou disfunção do eixo HPA, como eu falei agora há pouco, tá? Então a aldosterona é um hormônio, que é um mineralocorticoide também, é produzido na adrenal, ele é produzido nessa zona glomerulosa da adrenal, tá? Dentro do córtex da adrenal, e a sua principal função é o equilíbrio eletrolítico do corpo, ou seja, equilíbrio da pressão arterial e também do sódio e do potássio do sangue. Quando você tem uma aldosterona alterada, que você vai medir na saliva também, você tem risco de ter problema no coração, risco de aumento de pressão arterial, ter aldosterona alta, vai ter aumento de pressão, aldosterona baixa, baixa de pressão, tá? E a aldosterona alta também pode ter potencial inflamatório e aumentar a resistência insulínica. O que significa isso? Se você tiver uma aldosterona alta na sua saliva, pode querer dizer que você tem uma tendência ao diabetes, tá bom?
Então, quando você tem uma aldosterona salivar aumentada, em presença de deficiência de sal, pode provocar uma disfunção no adrenal e levar à fadiga adrenal. Então, outra causa de fadiga adrenal é excesso de aldosterona na saliva, apesar de que o mais comum em quem tem fadiga adrenal é ter aldosterona salivar baixa, tá? Então, pessoal, a aldosterona também é um hormônio importante você medir na saliva e a maioria dos médicos não se lembra que ele existe, tá? Se você tem aquele quadro de você levantar rápido e ficar tonto quando você levanta rápido da cama ou quando você está sentada no sofá, uma coisa assim, é importante você medir a aldosterona da saliva. Então, pessoal, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui agora. Vamos falar sobre os efeitos dos remédios para a próstata, que são os inibidores da 5-alfa-redutase, que é o caso da finasterida e da dutasterida, que os efeitos negativos desses remédios que são facilmente encontrados em farmácias, que são utilizados para redução do tamanho da próstata. Tem um trabalho de 98 mostrando os efeitos desse tipo de remédio finasterida nos níveis de hormônios adrenais e gonadais, tá? E também da hipófise, tá? Pacientes que receberam finasterida 5 mg por dia por 6 semanas tiveram alterações nos exames salivares, porém não tiveram exames significativamente aumentados ou diminuídos no sangue. Ou seja, não adianta medir exame no sangue para ver os efeitos negativos da finasterida e do dutasterida, tá? Porém, um estudo mostrando pessoas tomando finasterida tiveram maior chance de desenvolver depressão, tá? Então tem uma relação entre quem toma finasterida com depressão. É um dos efeitos negativos da finasterida, tá? Por que acontece isso? Porque a finasterida ela vai inibir um hormônio que é a 5-alfa-redutase, e essa 5-alfa-redutase é o hormônio que transforma a testosterona em dihidrotestosterona. E um dos metabólitos da dihidrotestosterona é o 3-alfa-diol. Quando você usa inibidor da 5-alfa-redutase, você vai diminuir os níveis de 3-alfa-diol, e esse 3-alfa-diol é um dos metabólitos da testosterona que vão dar a melhora no funcionamento cerebral. Então, com a falta do 3-alfa-diol, você vai ter problema de depressão no cérebro, tá? Por isso que algumas pessoas que usam finasterida e dutasterida têm problema de depressão. Então existe uma síndrome que é classificada como síndrome pós-finasterida. Algumas pessoas que usaram finasterida apresentam sintomas de libido baixo, de depressão, e que vai ter alteração na saliva, né? E não vai ter alteração no sangue. Então por isso é outra razão interessante você fazer o acompanhamento dessas pessoas com hormônios salivares e não no sangue, tá? É muito importante você acompanhar esses pacientes, porque muitos deles, usando finasterida e dutasterida, vão ter sintomas e não vai alterar no sangue. Então você vai ter que fazer o acompanhamento pela saliva. Qual que é a alternativa ao uso da finasterida? O uso do sal palmeto, tá? Principalmente o sal palmeto, tem o pígueo africano e tem a ortiga dioica. São os 3 principais fitoterápicos que têm ação parecida com a finasterida, sem dar esses efeitos, né, de baixo do libido, disfunção erétil e também depressão que a finasterida e a dutasterida causam, tá? Então, o sal palmeto tem essa ação também de inibir a 5-alfa-redutase, só que ele vai inibir de uma maneira bem mais fraca e vai evitar os problemas que existem com o uso da finasterida, tá? Além disso, essa sal palmeto tem uma ação anti-inflamatória na próstata, vai ajudar a próstata a desinflamar por uma ação ainda não tão bem esclarecida, além da ação da inibição dessa enzima, tá? E é tão eficaz quanto a finasterida para ajudar na diminuição da próstata sem os efeitos colaterais da queda de desejo sexual que tem com a finasterida, tá? Então o cara que está usando finasterida e dutasterida, se ele for medir na saliva, vai ter uma alteração na saliva, né? Vai ter uma queda usando a finasterida e dutasterida, mesmo que no sangue não tenha alteração, tá? Então quais são as conclusões que nós chegamos nessa live de hoje? A modulação hormonal deve ser feita como um maestro coordenando uma orquestra. O que importa é a precisão e a relação entre os hormônios, muito mais do que a quantidade, tá? E alguns hormônios como o cortisol e a aldosterona salivares são esquecidos por 95% dos médicos e muitos pacientes não melhoram por uma falta de sistematização na sequência correta da correção, tá? Então é muito importante que esse médico primeiro faça a correção
nutricional desse paciente, depois o detox, depois pensar na tireoide, na adrenal, para depois pensar nos hormônios esteroides, tá? Alguns medicamentos largamente utilizados, como é o caso dos inibidores da ciclofenotase, que é o caso da finasterida e da dutasterida, né? Que na bula é dito que menos de 10% dos pacientes vão ter problemas, eles vão ter na prática evidência de mais de 1/3 deles que vão ter efeitos problemáticos com essas drogas, tá? Então não deve ser utilizado mais esse tipo de situação, desse tipo de remédio, a não ser em situações excepcionais, tá? Então quais são as conclusões da live de hoje? Primeiro, pessoal, sempre a nutrição, os 11 hábitos saudáveis de vida que o Ícaro fala com muita propriedade no livro dele, que é os 11 hábitos em 11 semanas. Exercício físico e nutrição, um bom sono e gerenciamento do estresse são os 4 principais. Vou repetir: um bom sono, gerenciamento do estresse, consumo adequado de água, nutrição e exercício físico, esses são os principais. Fazer um detox para eliminação de metais pesados e também de substâncias intoxicantes do corpo, correção específica de deficiências nutricionais e enzimáticas, para depois pensar na primeira tríade hormonal, que é o pâncreas, adrenais e tireoide, para depois, por último, a cereja do bolo, o telhado ou a parte final da construção da casa, é a correção dos hormônios sexuais. Pessoal, então esse é o recado que eu queria passar para vocês hoje. Eu quero agora responder as suas dúvidas, tá? A Dalva Ferreira está perguntando aqui, que tem um filho dela, tem 15 anos, se ela pode usar boro. Sim, Dalva, se tiver uma boa indicação para usar esse boro, pode utilizar. O boro é um óleo-elemento, tá? Então ele não pode ser utilizado em altas doses, no máximo 1 mg por dia, tá? Mas tem que fazer uma avaliação completa do seu filho para saber se ele precisa de boro mesmo, tá? Marque uma consulta para ele. A Sônia Pedro pergunta, tenho fadiga adrenal, mas não encontro quem me trate. Você pode tratar comigo, eu não sei que cidade você está falando, Sônia, mas você pode tratar com o Dr. Ícaro em Brasília ou checar algum dos médicos na minha lista de lives, tá? Perdão, na minha lista de indicações, que é o alainuro.com/indicações. O Roberto Pinheiro pergunta, boa noite, doutor Alain, recentemente realizei cirurgia para retirada de tumor benigno da hipófise. Ocorre que a prolactina ainda está muito alta, está tomando Dostinex, 2 comprimidos por semana. Meus outros hormônios estão desregulados. Os exames foram analisados pelo sangue. Gostaria que o senhor me esclarecesse a respeito dos hormônios elevados. Então, infelizmente, Roberto, eu não posso falar sobre o seu caso, eu não conheço o seu caso, eu não posso opinar sobre o seu caso sem conhecer todos os detalhes do seu caso, tá bom? Agora, é um pouco estranho que a prolactina não tenha caído, tá? Você tem que conversar com o seu neurocirurgião para ver se realmente conseguiu tirar todo o tecido que estava produzindo prolactina, porque era para estar mais baixa essa prolactina, ainda mais tomando Dostinex, tá? Então converse com o seu médico ou passe com o médico da linha de medicina funcional integrativa, tá? O Roberto está dizendo que quer passar em consulta comigo. Obrigado, Roberto, estou à sua disposição. Se quiser passar comigo, tá? Basta você agendar. A Rose está dizendo que a live foi excelente. Muito obrigado, Rose, pelas suas palavras. A Fabiana da Suíça está perguntando, uma pessoa que está fazendo suplementação de ômega, cálcio, 5-ATP e iodo, tem que parar a suplementação quando for fazer a coleta da saliva? Não, não precisa fazer, tá, Fabiano? Não tem necessidade nenhuma de parar esses suplementos para fazer a medida da saliva, não, tá? O Beto está dizendo que tem uma dúvida, pode perguntar, Beto, estou aqui para responder a sua dúvida, tá? A Isabel está dizendo que se morasse em São Bernardo, ia se consultar comigo. Isabel, você pode passar com um dos médicos que eu falei da minha lista lá de indicações, tá? Ou então você pode estar procurando saber sobre o nosso serviço de consultoria online também, tá? Que não é consulta médica online, é consultoria online, tá? O Beto Rodrigues, sobre modulação com testosterona, preciso fazer o controle de estradiol para manter a libido boa? Precisa sim, porque um dos efeitos da modulação com testosterona é aumentar o estradiol, então você precisa realmente estar fazendo o controle do estradiol, é bem importante, viu? Alguns casos tem que fazer o bloqueio da aromatase, depende de cada caso. A Cláudia Rachel de Lima pergunta, se a cidade não tem exame de saliva, pode ser enviado pelo correio? Com certeza, viu? Porque a maioria dos exames que o Lúcio Lemos faz lá em Juiz de Fora é de pessoas que moram fora de Juiz de Fora, não tem problema nenhum, você pode mandar pelo correio sim, tá? Pelo Sedex. A Cacá de Almeida está agradecendo pela live, muito obrigado pelas palavras, viu, Cacá? Deixa eu voltar atrás aqui para ver se eu perdi alguma pergunta mais para trás.
Pessoal, podem fazer as perguntas, tá? Nós estamos no final da live, terei prazer de responder. Alice Ramos fez uma pergunta aqui. Para um paciente de 68 anos, fez várias detox, tanto alimentar quanto fez exame de mineralograma, tinha muito chumbo, acima do permitido, fez desintoxicação intravenosa com nutrientes, não está fazendo a reposição porque a vida sexual já voltou ao normal. Então, Alice, qual que é a pergunta? Você quer saber se a pessoa que fez detox já pode fazer modulação hormonal? Se ela já tiver, já resolveu o problema do chumbo elevado do sangue, pode sim fazer a modulação hormonal sem problema, se também viu a parte nutricional, tá? Se for essa a pergunta. A Isabel está dizendo assim, nenhum médico que foi até hoje sugeriu fazer exame de saliva. Meu marido faz até modulação hormonal, e nunca falaram da saliva. É porque a maioria dos médicos não sabe disso, Isabel. Por isso que o título da live é o que a maioria dos médicos não sabe sobre modulação hormonal. Por isso que eu coloquei esse título, porque não é culpa dos médicos. Infelizmente eles não se informam sobre isso, né? O médico hoje em dia, pessoal, não tem tempo de estudar mais, tá? Porque o médico tem que atender 40 pessoas num dia, 50 pessoas, 60 pessoas num dia, tem que atender convênio, que é uma desgraça esse convênio. Então o cara não tem tempo de estudar, entendeu? Não faz curso de final de semana. Eu passei os últimos 5 finais de semana estudando, pessoal. Eu não tenho folga, tem mais de um mês que eu estou fazendo curso em cima de curso, estudando todo dia, entendeu? Isso poucos médicos têm essa energia para isso, têm disposição. E outra coisa, a maioria dos médicos hoje está doente, pessoal, tá? A maioria dos médicos hoje tem fadiga adrenal, porque dá plantão, tá? Porque está estressado, porque tem muita conta para pagar, igual você. O médico também tem problema igual você, tem muita conta para pagar, entendeu? Esse cara está estressado, está com fadiga adrenal. Como é que esse cara com fadiga adrenal, que não tem tempo para estudar, vai entender tudo de hormônio? Não vai, não tem tempo de estudar, entendeu? Por isso que, infelizmente, hoje em dia, quem tem uma medicina de alta qualidade tem que ficar... Não pode usar um convênio, porque o médico vai ganhar R$30 no custo de convênio. Como é que esse cara sabe que ele vai te fazer uma consulta top? Não vai conseguir fazer, entendeu? A Silvia está falando que é impressionante essas informações. Obrigado pelas palavras, viu, Silvia? Nunca ouviu falar disso. Então, por isso mesmo que eu estou fazendo a live, porque eu sei que a maioria das pessoas nunca ouviu falar disso. Por isso que é importante se fazer essas lives, tá? A Karine agradecendo pela live. Obrigado, Karine, tá? O Roberto está perguntando o valor do exame. Não sei de qual exame você está perguntando, Roberto, porque então não vai dar para te responder. Mas se você fazer um perfil completo na saliva, custa em torno de R$1.000. Tá? Agora, se você for fazer cortisol, somente é mais barato, tá? Tá, acho que eu já respondi as perguntas mais para trás. A pergunta sobre a síndrome de Sjögren eu já respondi, né? Vamos voltar mais para baixo agora as perguntas mais recentes. O Beto está perguntando, outra dúvida. Se posso fazer modulação com testosterona por um período e parar por causa dos receptores, ou posso fazer sem interrupção? Beto, depende da dose que você está falando, porque se você está falando de fazer doses altas de testosterona para ter efeitos anabólicos, né, ganhar músculo, isso não é modulação hormonal, isso é ciclo hormonal, é outra coisa, tá? Se você quer fazer uso de testosterona para ganhar massa muscular, as doses são muito altas, você vai desequilibrar o seu eixo hormonal, e você vai ter que fazer uma recuperação depois do ciclo. Isso é completamente diferente de fazer modulação hormonal, ok? Tá? A Karine está fazendo um comentário aqui. Boa noite. Tenho hipotireoidismo, ovários policísticos e com certeza mais alterações hormonais devido às alterações de humor e meu ciclo irregular. Moro nos Estados Unidos e não encontrei um médico que trate dessa forma correta. Nos Estados Unidos, viu, Karine, tem o Ron Rothenberg. Ele atende na Flórida. Tem a doutora... Ixi, esqueci o nome dela agora. Mas tem outra doutora muito boa que atende na Flórida também. Que mexe com modulação hormonal. Tem vários médicos muito bons nos Estados Unidos. O Ron Rothenberg é um deles. O James Wilson é outro. Eu vou lembrar o nome da doutora daqui a pouco, tá? A Jennifer Landa. Jennifer Landa também atende na Flórida, tá? Se você quiser passar com esses médicos, são muito bons. Ou então, faça consultoria online comigo, tá? Você sabe me indicar que tipo de especialista? Um médico que trabalha com modulação hormonal biidêntica que sabe trabalhar com medicina integrativa. Já falei o nome de 3 médicos aqui, o Ron Rothenberg, o James Wilson e a Jennifer Landa. Tá? Tem vários outros médicos, estou falando só exemplo de 3 médicos bons nos Estados Unidos que trabalham com isso. Tá? Eu acho que é isso, né, pessoal? Tem mais alguma pergunta? A Fabiana agradecendo pelo meu esforço, obrigado por estar abençoando a minha família também, quero que você esteja coberta de bênçãos também, viu, Fabiana?
Pessoal, então acho que é isso, né? Ah, tem uma pergunta aqui que eu não peguei. A reposição pode ser feita em qualquer idade? Cláudio, depende da necessidade da pessoa, tá? Pessoas muito jovens não precisam fazer modulação hormonal, tá? Normalmente na mulher a partir de 35 anos de idade e no homem é muito variável. Se o homem estiver intoxicado, por exemplo, com metais pesados ou com estrógeno, muitas vezes ele pode estar com uma testosterona muito baixa com 20 e poucos anos de idade. Aí tem que fazer desintoxicação primeiro, cuidar do fígado e do intestino dessa pessoa, para depois pensar se vai precisar fazer modulação hormonal. Às vezes um homem jovem não precisa fazer modulação hormonal. Basta corrigir nutrientes, fazer detox e fazer uso de fitoterápicos, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. A Andréa está agradecendo também pela live. Obrigado por acompanhar essa live ao vivo, pessoal. Então, pessoal, acho que é isso, né? Eu acho que não tem mais perguntas. Eu vou encerrar a live. Agora, vocês que estão acompanhando a minha live, por favor, acompanhem a live top do Toícaro Alves Alcântara, que ele começa mais ou menos às 8h40 da noite a live dele. Acompanhe a live dele. Eu acho que ele vai fazer a live hoje no Facebook. Às vezes ele faz no Instagram, viu? Então, agradeço muito a você que acompanhar essa live ao vivo, de coração. Quem não puder acompanhar ao vivo, compartilhe essa live com seus amigos e familiares, tá? Divulgue o canal do YouTube, que é o alainuro.com/canal. Divulgue a minha lista de lives, que é o alainuro.com/lives, tá? E eu devo fazer uma nova live na quinta-feira que vem. Provavelmente eu vou falar de... Eu vou decidir se eu vou falar de iodo, se eu vou falar de naltrexona ou se eu vou falar de ozônio, né? Durante a semana eu vou avisar vocês qual que é o tema que eu vou abordar na próxima quinta-feira, tá bom? Um grande abraço para vocês, um beijo grande no coração de vocês. Obrigado por ter assistido essa live, tá? E tenham uma excelente semana pela frente. Um grande beijo para todos vocês.